Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém disser que é apóstolo de Deus, apóstolos da Bíblia, saiba, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Apóstolos eram testemunhas oculares de Cristo Jesus. Aqui no meu canal eu falo sobre o Evangelho da Graça por meio da fé, essa fé que não vem de nós, é dom de Deus. A gente está falando sobre Gálatas. A gente falou sobre Gálatas 5 na última, na última agora, né? E agora, para terminar, Gálatas 6. E a gente pode até fazer um último vídeo depois de Gálatas 6, um compilado para poder falar, né, sobre os demais, sobre todo o contexto, né, um resumo, mas para a gente não perder o foco, né, em Gálatas 1, Gálatas 2 e Gálatas 3, principalmente, a gente viu o apóstolo Paulo tratando primeiro o começo do evangelho anátema, né, e falando, trazendo isso já de cara, uma coisa que ele não costuma fazer. Primeiro ele traz saudação, ele cumprimenta, mas a gente vê que ele só fala do apostolado dele, ele fala que ele é apóstolo de Cristo e já começa a falar que ele, quanto que ele está chateado, né? Ele fala que ele muito me maravilha que tão depressa diz que é isso, ou seja, ele estava espantado, se maravilhado, dizendo num quesito que ele está espantado como eles podiam estar decaindo da graça de Cristo para um evangelho que não era evangelho, o qual não era outro evangelho, mas era algo maldito, algo anátema, algo demoníaco mesmo, porque é obra de Satanás isso, querer aniquilar a cruz de Cristo, ao qual nós vimos na passagem de Gálatas 3, a gente consegue ver ele falando sobre a questão da lei, que a lei serviu de cercadinho, né, para um povo, né, povo de Deus, Israel aqui na terra, para que a palavra depois pudesse chegar a gente. Vimos que a promessa ela foi a Abraão, ele ainda estando na incircuncisão, para que juntamente com ele nós podemos ser feito participante dessa promessa, porque em Abraão seria abençoado todas as nações, como a gente está vendo que está sendo, porque agora, seja gentil ou seja judeu, creu, tem a salvação por graça, por meio da fé, é feito filho de Deus, é membro do corpo do Senhor Jesus, é a igreja. Então a gente entende que automaticamente, assim, somente crer, a gente já se faz, a gente não, né? Deus já nos faz participante das maravilhas de todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, como fala lá em Efésios, né? Efésios 1, acho que é versículo 3. Vamos dar o início aqui, né? A gente viu no versículo 4, falando sobre a alegoria, né? Da salvação, que Sara e H são duas alegorias. E em Gálatas 5, a gente viu o apóstolo Paulo aconselhando a se afastar desses falsos ensinos de que se tem que guardar a lei, guarda toda. E automaticamente a gente viu que lá no capítulo 3 fala claramente que pela lei nenhuma carne é justificada. Ou seja, é impossível o homem guardar a lei. A gente vê em Atos 15, que eles falam que nem eles, os apóstolos, né, nem eles, nem os pais deles puderam suportar um encargo tão grande que é a lei. Ou seja, está muito claro, mais do que explicado. E então vamos dar continuidade agora em Atos 6. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois
espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não seja também tentado. Então, isso foi no final do capítulo, a gente falou isso, né? No capítulo 5, e agora a gente vê que está no capítulo 6, ele está começando, e a gente sabe que todos nós estamos suscetíveis a andar na carne, então devemos nos separar das coisas desse mundo para andar no espírito, e devemos nos alimentar da palavra de Deus, encher a nossa mente, encher o nosso coração da palavra, para que as nossas decisões não sejam tomadas pela nossa carne, porque muitas vezes nós podemos tomar decisões da carne de coisas que parecem ser boas, ou seja, usando a inteligência, usando os critérios desse mundo. E a gente fala, não, mas isso daqui é uma coisa boa, legal, e muitas das vezes é enganoso. O coração do homem é enganoso. A palavra de Deus diz isso. Se nós acreditarmos que estamos andando, fazendo a vontade de Deus, porque estamos andando bem, não, mas eu procuro fazer assim, assado. A gente tem que procurar entender que a nossa mente tem que ser guiada apenas, somente pela palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala, isso sim, devemos entender que devemos imputar isso como responsabilidade para a nossa vida. Se nós vemos uma coisa, menor que seja, que está na palavra, que nos fala para nós fazermos, nós devemos estar atentos com isso. E uma das coisas que muito a palavra nos traz é a palavra caridade, que devemos estar atentos com os nossos irmãos. E muita gente pensa em caridade, logo, ele dar dinheiro, ajudar financeiramente, ver alguém que está passando fome. É bom isso, mas certamente não é só isso. A gente tem que prestar atenção muito mais além do que isso. Mas como o meu irmão está na fé, ou seja, será que ele está com fome de alimento espiritual? Isso é mais importante do que tudo. Então nós temos que ver se os nossos irmãos realmente estão andando na presença do Senhor. E muitas das vezes precisam de um empurrãozinho, de uma ajuda. A corda de 3 dobras, ela é muito melhor, né? Como fala, a gente sabe que eu andando com outro irmão, ele me ajuda a não cair e eu ajudo ele a também não cair, porque um ajuda o outro. Então, onde está 3 dobras nisso, Daniel? Cadê o terceiro irmão? A gente sabe que, todavia, o Senhor Jesus, nosso Pai, Deus, eles e o Espírito Santo que habita na gente, eles são essa outra corda, eles são eles que estão unindo para que nós possamos andar e ninguém possa nos arrebentar, ninguém possa nos quebrar, porquanto a corda de 3 dobras no casamento também igualmente, do mesmo jeito, a gente sabe que é o esposo e a mulher, né? O homem e a mulher estão casados, e enquanto mais próximo do Senhor eles estão, mais forte fica esse casamento. E quanto mais distante eles vão se afastando do Senhor, mais fácil de quebrar fica. Todavia, a gente tem que entender que a corda de 3 dobras é uma corda que tem no meio, que vai ter interligando tudo. É essa corda que segura, que vai ter certeza, a gente tem certeza que vai estar firme. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, levar a carga um dos outros. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Se alguém pensa ser alguma coisa, ainda não sabe nada. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não noutro, porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído
na palavra, reparte de todos os seus bens com aquele que o instrui. Nossa, isso aqui é prato cheio para quem gosta de lucrar, hein? Olha só, isso daqui está falando com a pessoa que é instruída, que ela, não está falando para pedir dinheiro não, tá? Por favor, se alguém pede dinheiro, foge dela. Se alguém está falando, eu tô te instruindo, agora você tem a obrigação de repartir todos os seus bens comigo. Foge desse cara aí que ele tá malandro. Ele tá querendo te pelar, tá querendo levar o que você tem. Não de jeito nenhum. Para repartir as coisas, sim, mas de coração, sentindo, vendo se a pessoa tem necessidade, se a pessoa realmente precisa de ajuda. E muitas vezes a gente tem que entender que o Senhor se a gente tem alguma coisa, o Senhor nos deu, o Senhor nos coloca como dispenseiro. Somos dispenseiros do Senhor. E então temos que vigiar, ficar de olho, porque tem muito homem querendo se aproveitar desses versículos, botando eles isoladamente, falando que, tem que... É triste hoje em dia, a gente vê que é um pede dinheiro. Em nenhum momento o Senhor manda a gente cobrar amor de alguém. Eu falo assim, cadê o teu amor? Não manda a gente cobrar amor, manda a gente dar amor. Melhor é dar do que receber. Ele não está falando aqui, então agora eu tenho que pedir. Não, melhor é dar do que receber. Então a gente deve dar, mas não pedir, não ficar... Não, o Senhor trabalha no coração. Se alguém sentir alguma coisa de fazer por alguém, e outra, não é aquele, eu quero, não, nada disso. O Senhor, sabe, faz tudo perfeitamente, e não tem esse negócio de o homem querer, mas a palavra fala. Isso daí é um homem que está querendo se aproveitar da palavra de Deus para poder ganhar alguma coisa, para poder lucrar alguma coisa. Ele está querendo ter glória só nele mesmo. E a palavra de Deus mostra bem claramente. Paulo, ele fala que ele poderia ser pesado nas igrejas, mas para envergonhar os falsos irmãos, ele fala que não quis, ele podendo, não quis ter nada, levar nada da igreja. Ou seja, ele mostra que o caráter que ele veio. Então, se alguém tem o que comer, o que vestir, dê-se por satisfeito com isso. E todavia, o Senhor vai suprir as suas necessidades. Ele não tem que ficar pedindo, falando, fazendo carinha de coitadinho. Não, Deus não quer isso. Deus quer você servindo Ele com alegria, tá bom? Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semeia, isto também ceifará, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então aqui ele mostra que tudo que o homem semear na sua carne, isso também ceifará. Então, tudo que plantamos, se eu planto uma coisa má, eu vou querer colher uma coisa boa? Não vou. Se eu planto uma coisa má, eu vou colher coisa má. Se eu planto uma coisa boa, eu vou colher coisa boa. E a palavra de Deus nos mostra claramente isso. Se eu planto inveja, eu vou colher inveja. Se eu planto maldade, eu vou colher maldade. Se eu estou escarnecendo o meu irmão, se eu estou falando mal dele, sabe? Isso vai me trazer mais frutos, vão me trazer coisas ruins. Então a palavra de Deus mostra, Deus é justo, ele nos corrige, ele corrige todo que é filho. E se alguém é filho e está plantando coisas ruins, vai colher coisas ruins. Então a gente sabe que o tribunal de Cristo já opera, como está escrito lá em 1 Pedro 4. Então temos que entender que todavia, a gente tem provações, como em 1 Pedro 4, no versículo 12, fala que para a gente não estranhar
ardente provação que vem sobre nós para nos experimentar, como se coisa estranha não estivesse acontecendo. Aí ele pega e fala, mas que nenhum de nós padeça como maldizente, como ladrão, como idólatra. Aí ele pega e fala, como quem se intromete em negócios dessa vida. Ou seja, a gente pode estar falando, dizendo uma coisinha de nada, fala, não, mas, entendeu? A gente tem que saber o que a gente está plantando. Todas as coisas que fazemos aqui em vida, nessa terra, vão prestar conta de um lado. Ou a gente vai receber galardão pelo que estamos fazendo, ou vamos receber açoites, correção, para não sermos condenados com o mundo, como está escrito em 1 Coríntios 11, que por isso que já haviam muitos que já muitos fracos, enfermos e muitos que já dormiam. Então essa é a correção. Se nós somos corrigidos, como ela continua, por isso somos corrigidos. Se nós nos julgássemos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, pelo Senhor somos corrigidos. Então o Senhor nos corrige. A gente tem que ver que a gente passa pelo tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo começa pela casa de Deus. Então um cristão que está andando, plantando coisas erradas, ele vai colher aqui ainda as coisas erradas, ou ele pode chegar a colher morte, assim como a gente vê em várias passagens, irmãos que perdem as suas vidas por não estar dando um bom testemunho, por estar semeando coisas erradas. A gente vê Emineu e Fileto que são entregues a Satanás para aprenderem a não blasfemar. Então a gente vê que tem vários pontos que irmãos perdem suas vidas. A gente vê na Ananias e Safira que Pedro pega e pergunta a eles se eles venderam aquela herdade, portanto. Ele fala, foi portanto. Quer dizer, mentindo, tinha sido um valor acima. Eles reteram um pedaço do dinheiro para eles. E o erro foi esse? Não. O erro foi ter mentido. Porquanto a herdade era deles, eles poderiam ficar com tudo, porque era deles. Mas eles queriam se simular, queriam parecer ser alguma coisa que não eram. Então, é muito sério. A gente consegue ver que ali foi na formação da igreja, no começo, no princípio. Então, certas coisas, se fosse no dia de hoje, não tinha mais cristão, porque nós somos mal, nós ainda temos essa natureza pecaminosa e não devemos dar brecha para ela, para não andar na carne, como essa palavra está falando, para a gente andar no espírito, ou seja, se atentando para as coisas de cima. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no espírito, do espírito, ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Então aqui ele está falando o mesmo que está escrito lá em 2 Coríntios 5, que nós não queremos ser despidos, mas sim revestidos. E nós aguardamos a vinda do Senhor Jesus a qualquer momento. E muitos aqui vão desfalecer, vão ser despidos, vão perder a vida, ou seja, por estar fraquejando, seguindo a vontade da carne. É sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então, devemos fazer bem a todos. Aquele vizinho que fala mal de mim. Aquele vizinho assim. Aquela pessoa também. Mas principalmente aos domésticos da fé, aqueles irmãos que estão mais próximos da gente, que estão em comunhão. A gente tem que se atentar a essas coisas. Vede como que grande letras vos escrevei por minhas mãos.
Novamente, nesse versículo 11, pelo menos dá a parecer que Paulo tinha sim um problema na vista, e a gente vê cartas que ele fala que ele assinou essas. Olha a minha assinatura, que grande é, que ele mostra que ele está assinando a carta. Aqui ele escreveu essa carta toda, que dá a parecer porque ele estava com tanto, sabe, tristeza, tanta assim desgosto dos irmãos estarem decaindo do evangelho, que ele mesmo vem escrevendo toda a carta com as suas próprias mãos. E eu creio que ele tinha algum problema de vista, então as letras de Paulo tinham que ser grandes para ele poder enxergar o que estava escrevendo. Todos os que querem mostrar obras todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos. Somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então, esses que querem ter boa aparência, que falam, olha, você tem que guardar o sábado, você tem que perseverar para ter a salvação, você tem que... essa aparência de querer, eles estão querendo o quê? Aparecer na carne, eles estão querendo levar glória, eles estão querendo levar honra em cima do seu nome. Aqui fala muito claramente, esses por causa da cruz de Cristo. Então esses são os inimigos da cruz de Cristo. Eles querem aniquilar a cruz. Eles falam, não, só Cristo não dá salvação. Você tem que também perseverar, tá? Se não perseverar, não tem. Então eles querem perverter o evangelho. Levo novamente. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então, todo o tempo eles não querem ser perseguidos. Por quê? A cruz de Cristo traz o quê? Perseguição. Quando você fala, creia no Senhor Jesus e seja salvo. Se você crê que Jesus morreu nos seus pecados, você tem a vida eterna. Ninguém pode te arrebatar da mão dele. Ele fala. E é isso que eles... Não. Por quê? Porque eles querem te arrebanhar para eles. Eles querem que você siga a eles. Eles querem que a lã e a gordura das ovelhas. Eles querem coçar o seu bolso. Eles querem arrecadar o seu dinheiro. Eles querem a sua honra. Eles querem falar, olha, é minha ovelha. Não, o Senhor fala, eu sou o verdadeiro pastor. O resto, os demais, são ladrão e mercenários. Então, a palavra de Deus é bem clara. O verdadeiro pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E nós vamos ver que pastores da igreja, lá depois, quando a gente for fazer a leitura de Efésios, que pastores são dom, não é um cargo, não é uma faculdade de teologia, é um irmão que tem o dom de pastorear, que Deus concedeu a ele um coração semelhante ao coração de Cristo. É alguém que vai trazer uma boa palavra, que vai aconselhar as ovelhas do Senhor. Não vai ser alguém líder de uma denominação que bota um paletó, uma Bíblia debaixo do braço, que fica, em nome do Senhor, eu determino. Não, nada disso. Isso aí é carne. Isso aí é só demonstração de carnalidade. As coisas do Senhor, a palavra de Deus fala que é o culto inteligível, ou seja, a boa compreensão do que está sendo falado. Não é a bagunça,
não é o determino, não é o não aceito. Ah, o Senhor vai botar por cabeça e não por cauda. Isso daí, ó, é bobeira, é perda de tempo. Isso daí é ladrão. Quem faz isso aí, geralmente, eu não estou dizendo que são todos ladrões. Alguns estão sendo enganados do mesmo jeito que você, infelizmente. E a palavra de Deus fala que alguns vão enganando e sendo enganados. Então, muitos deles estão enganando e sendo enganados. E o que podemos fazer é orar a Deus e pedir para que o Senhor traga a eles a luz da sabedoria, da inteligência da palavra, para poderem crer que o Senhor Jesus é o único que salva, só Ele, sem apoiar em nada. Aí sim, quando eles realmente se converterem, aí eles podem realmente falar, poxa, olha o que eu estou fazendo, nossa, eu estou fazendo coisa que não convém na palavra de Deus. Que a palavra de Deus, ela mostra que haveriam homens escarnecedores, andando segundo as suas ímpias concupiscências, falando coisas arrogantes, e a gente vê e a palavra falando coisas agradáveis, porque não suportaram a sã doutrina. Então nós temos que entender que a palavra de Deus fala bem claramente sobre esses homens. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei. Por que eles não guardam a lei? Porque é impossível. Eles têm concupiscências? Não guardou. Eles têm desejo? Eles pensam. A única maneira de guardar a lei é só se eles arrancar o cérebro. E aí? Só se eles pararem de pensar. Ah, não, mas eu ando direitinho. Não adianta. Tem ódio, tem ira dentro de todos nós. Nós devemos trocar tudo isso por Cristo. Ou seja, quando sentimos raiva de alguém, não, calma aí, meu Senhor, eu fiz coisa muito pior com o meu Senhor. Eu estava lá junto. Você não sabia disso, não? Você estava lá dizendo, não queremos que esse reine sobre nós. Crucifica-o, crucifica-o. Nós temos parte nisso também. Ele morreu por nós. E não adianta falar, não, eu não farei isso. A palavra de Deus fala que não há quem busque a Deus. Se Deus não nos converte, Deus não nos dá vida, a gente estava querendo matar o Senhor Jesus. A gente ia estar perseguindo a igreja do mesmo jeito que Paulo perseguia. Nós vemos que Paulo era perseguidor da igreja. Por quê? Porque até que Cristo se manifestou a ele, até a conversão dele, ele não conseguia ver que ele estava fazendo errado, por mais que ele achasse que estava fazendo certo. E assim são muitos desses falsos pastores, falsos mestres. Eles que acham que estão fazendo certo, fazendo errado. E alguns sabem que estão fazendo errado. E continuam assim porque querem lucrar, porque querem ganhar. Querem só arrancar a lã e a gordura das ovelhas. Mas longe de mim, mas longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz do Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, que novamente Paulo traz a única coisa que devemos nos gloriar é no Senhor Jesus, ao qual esse mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, na cruz de Cristo. Então a palavra fala lá como eu já disse, em Romanos 3, Romanos 7, Romanos 8, mostra isso. Cristo morreu em nossos pecados. Quem nos condenará? Quem levantará acusação para a escolha de Deus? É Deus que o justifica. Ou antes, não foi Cristo que foi crucificado? Então, quando entendemos que a vida que eu vivo
Não mais eu, mas Cristo vive em mim. A palavra de Deus fala claro. Então, já não tenho vida, porque a minha vida é de Cristo. O amor de Cristo me constrange, como está escrito lá em 2 Coríntios 11, 5, aliás. Leia a palavra. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma. Como eu falei, Paulo já coloca aqui, ele podia dizer assim, a circuncisão não me tem valor algum. Aí alguém que fosse, eu sou incircunciso. Não, nenhum nem outro. Deus encerrou a todos, a ambos, debaixo do pecado, debaixo da iniquidade, debaixo, sabe? Para poder usar de misericórdia para com todos. Ou seja, para ser salvo só por graça. Porque se não for por graça, não vai ser salvo. Não vai. É somente por graça. Mas sim o ser uma nova criatura. Como eu posso ser uma nova criatura? Crucificando a minha carne. Por quê? Porque o meu velho homem já morreu. Eu não devo dar o que? Ocasião à carne. É isso que ele fala. Para mim não dá ocasião. Eu sou salvo por graça, vou agora andar como eu quero? Não. Não vou dar ocasião à carne. Por quando, se eu deixar minha carne andar de qualquer maneira, ela vai fazer pior do que um incrédulo. Eu sendo um cristão verdadeiro, eu posso fazer coisas piores do que qualquer incrédulo. E eu tenho que tomar cuidado para mim não desonrar o nome do meu Senhor, para mim não sujar o nome do meu Pai. Então eu sei que eu posso ter uma vida miserável aqui por andar errado. Eu posso perder a minha vida de uma maneira horrível, de uma maneira sofrida, por dar um mau testemunho, por estar andando conforme eu acho. Eu acho que é assim. Não, não eu acho que é assim. Se eu sou filho, eu devo seguir as ordens do meu Pai, do meu Senhor. Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, não Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, Ele é o meu Senhor. Eu vivo para Ele. Isso que devemos trazer no nosso coração. A vida que agora vivemos na carne, para Cristo vivemos, para dar um bom testemunho, para receber salvação, não é? Não, porque Ele nos amou, porque Ele se entregou por nós, porque Ele nos deu a vida. Ele nos deu não, Ele me deu a vida. Para você, Ele deu a vida, porque a salvação é individual. Você tem que ter no seu coração, Cristo morreu por você, pagou todos os seus pecados. Se Ele morreu por você, pagou todos os seus pecados, amém. Amém, irmão. Que aí você é meu irmão. Você tem a salvação. E se você tem a salvação, de maneira nenhuma, algum homem pode arrebatar. Não dê ouvidos a esses falsos mestres, falsos profetas, que falam que pode perder a salvação. Se sair da igreja para perder a salvação, não o escute. Escute a palavra de Deus. A palavra de Deus não é aquela revelação que vem lá de cima. Olha, o que Deus mandou falar. Não. A palavra de Deus é a Bíblia. Leia. Ore a Deus e peça ao Senhor entendimento. Como está escrito lá em Tiago. Peça a Deus que dá a todos deliberadamente e não censura. Não lance em rosto. Peça, porém, com fé. Como está escrito, com fé. Não pense tal homem vacilante que irá receber alguma coisa. O que é um homem vacilante? Como eu já disse em outros vídeos, homem vacilante é aquele, mas isso não, isso é coisa de Paulo. Não, mas isso é alguém que escuta a palavra, vê a palavra. Uma coisa das coisas que eu vejo muito que as mulheres e os homens têm mania de aceitar é o véu.
Aí fala, não, o véu era antigamente, as mulheres lá em Corinto, era muita prostituta, aí ela raspava a cabeça, aí mandava cobrir a cabeça. Aonde está escrito isso na palavra de Deus? Não tem. Estudo, quando você pega um estudo, é estudo de estudo de estudo de estudo de alguém. Nunca tem um paradeiro alguma proceder fiel que você pode falar. Realmente na história está falando isso. É estudo de estudo de estudo de alguém. E aí você pega e fala assim, mas o que a palavra de Deus diz? A mulher deve trazer a cabeça velada. Para mostrar submissão por causa dos anjos. Então, é a vontade de Deus, a palavra de Deus. A gente encontra nessa mesma carta, ali é capítulo 11, mas a gente encontra na mesma carta, no capítulo 14, onde fala que a mulher não deve falar, não permito que a mulher fale. A gente encontra que essas coisas que vos escrevo, irmãos, são mandamentos do Senhor. Ah, não, isso é coisa de Paulo. É triste quando a gente escuta isso. Eu já escutei isso várias vezes. As pessoas falam, não, isso é coisa de Paulo. Sabe? É não entender que quer dizer que o Senhor não sabe escolher um apóstolo. O Senhor não sabe escolher. Olha assim, ó, poxa, você falou que escolheu, falou que ele era vaso, porque lá em Romanos, lá em Atos 9, tu fala que ele é um vaso escolhido para o teu nome, e agora ele tá inventando, porque se isso é coisa de Paulo, Paulo foi então um pior apóstolo. Então, aliás, se ele está colocando na Bíblia, na palavra de Deus, o que ele acha, realmente, nem Bíblia vamos ler mais, porque sei lá se a Bíblia é verdade. Porque se eu boto será que é isso mesmo? Será que Paulo sabia o que estava fazendo? Eu estou desacreditando na palavra de Deus. Sabe? Tem denominações aí que falam que a Bíblia não é a palavra de Deus. Contém. É muito triste isso. Dando brecha, abrindo porta para falar. Não, aqui é a palavra de Deus. Ah, não, isso não é. A gente tem que crer. É por fé. E a todos quantos andarem conforme está estas regras, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com vosso espírito. Amém. Então aqui nós vemos o apóstolo falando que as marcas de Cristo, ele traz agora. O que são as marcas de Cristo? É não se gloriar na sua carne. Todavia, é o que? Não, Cristo, que eu vivo assim. Não, eu não faço por mim, eu faço para Ele. Como a gente vê lá em 1 Pedro 4, que fala que para sermos participantes das aflições de Cristo, leia 1 Pedro 4, muito bom. Ali aquele versículo 12 abaixo, leia tudo, mas o versículo 12 abaixo, ali descendo, vem falando justamente sobre padecermos como servos de Deus. A gente pode encontrar muita coisa boa também eu não vou ler, ficar perdendo tempo, não, muita coisa aqui para ler, boa mesmo. Não é perder tempo, né? Eu até falei errado aqui, perdendo tempo. Mas eu não vou ficar tomando mais tempo. A gente vê em João, leia a 1 João, que você vai ver que qual bom é, que está falando justamente isso, para a gente não viver na carne, mas vivendo no Espírito, que nós podemos pecar, como mostra. Se alguém diz que não tem pecado, tá fazendo Deus mentiroso. Se
porque não podemos pecar. Olha só, parece que entra em contradição o próprio João, mas ele está dizendo que a gente tem duas naturezas. A gente tem a nova natureza, essa não pode pecar, ela não peca, mas a velha natureza que está em nós, ela vai pecar, ela continua pecando. Por isso que devemos confessar os nossos pecados. Temos que nos julgar 24 horas, todo dia, todo segundo a segundo, o que estamos falando, como, para quê, com qual intenção. Esse julgamento devemos trazer em nós. Então, todo o tempo devemos estar pensando assim nessas coisas, para não estarmos entrando em contradição com alguma coisa. Mas eu gostaria de ler aqui no 1 João, capítulo 5, esse versículo, né? É parte 12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, o Filho de Deus, Senhor Jesus, é a vida. Ele é a vida. Você está nele. Se você está nele, você tem a vida. Entende? Nossa posição é em Cristo. Estas coisas vos escrevi para que saibais. Não pode falar que está salvo, não, só no último dia. Para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Então a gente pode ter a certeza absoluta que temos a salvação por graça, por amor, porquanto o Senhor Jesus se entregou por nós. Nós já estamos, sabe, a gente estava morto, entenda isso, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. O Senhor Jesus veio aqui porque Deus, ele viu que não tinha nenhum justo, nenhum sequer, como está escrito em Romanos 3. Ele fala, não há um justo, não há quem busque a Deus. Então todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus, sendo, pois, justificados gratuitamente pela fé. Então, pela essa fé no sangue do Senhor Jesus Cristo, nesse sacrifício perfeito, o sangue dele nos rime, nos purifica, nos limpa. E agora que estamos limpos, devemos andar na sua palavra, ao qual essa palavra é água viva, para nos santificar, para nos limpar, porque o nosso pé na caminhada por esse mundo vai sujando de poeira do que desse mundo, e nós devemos estar o quê? Lavando os pés uns aos outros, como o Senhor nos ensinou. Aquele lava-pé não enche uma bacia de água, como a gente vê, mas aquilo ali é um símbolo para mostrar que devemos lavar os pés uns dos outros, devemos se rebaixar e lavar os pés uns dos outros, trazendo uma palavra de edificação, entendeu? Todo o tempo é isso que a palavra de Deus mostra. Fiquem com Deus. Eu espero ter sido esse estudo de Gálatas, ele possa ter trago um bom auxílio. Infelizmente eu não tenho muito conhecimento, mas o pouquinho que assim eu tenho, alguma coisa que eu lembro, eu acho que deu para entender um pouco que realmente a nossa salvação é somente por graça. Se imputar qualquer outra coisa, a pessoa está sendo inimiga da cruz de Cristo, ela está pregando um evangelho anátema e está contrariando a palavra de Deus, que a palavra de Deus afirma que somos salvos por graça, por meio da fé, essa fé que não vem de nós, que é dom de Deus. Fiquem com Deus. Amém.